A noite caiu devagar, como se até as estrelas esperassem por uma oração de mãe. Bom dia, coração cansado que já chorou calado por seus filhos. Bom dia, mãe que ora sozinha, com a alma em pedaços, mas que ainda crê num Deus que escuta suspiros. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Esse versículo nos lembra que a oração de uma mãe alcança lugares que os pés dos filhos ainda não chegaram, que há promessas escondidas em cada lágrima e respostas vindo até mesmo no silêncio. Porque Deus não despreza oração alguma, e muito menos a de uma mãe. Se essa oração tocar seu coração, comente amém e compartilhe. Coloque a mão no peito. Deus está mais perto do que imagina. Senhor, hoje eu oro por essa mulher que segura os dias com as mãos trêmulas e o coração apertado. Essa mãe que orou tantas vezes em silêncio, de madrugada, sentada na beira da cama, enquanto os filhos dormiam sem saber das guerras que ela enfrentava no espírito. Quantas vezes ela se calou para não preocupar ninguém e chorou baixinho para que ninguém percebesse. Mas o Senhor viu. O Senhor sempre viu. Ela já pensou que sua oração era pequena demais, que talvez não estivesse funcionando. Já ouviu vozes dizendo que era em vão. Mas hoje, Pai, lembra ela. Não há oração de mãe que caia no chão. Cada palavra que ela lançou ao céu se tornou semente na eternidade. Talvez ela ainda não veja a colheita. Talvez o filho esteja distante, nas drogas, no crime, ou apenas longe de ti. Mas o Senhor não perdeu o controle, como Ana, que orava sem som, mas foi ouvida pelo céu. Essa mãe também será visitada pela tua resposta. Mesmo que a espera doa, mesmo que a fé falhe em alguns dias, o Senhor é especialista em ouvir corações quebrados. Mesmo quando o filho se desvia, a promessa continua viva. Mesmo quando o lar está em ruínas, o teu braço ainda sustenta. Essa mãe já orou com medo, com raiva, com saudade. Já orou cansada e até sem palavras. Mas o Senhor entende cada lágrima como intercessão. Como Maria, que chorava no jardim. Até ouvir o nome de Jesus, essa mãe também será surpreendida pela ressurreição das promessas. Porque o Senhor é fiel. Senhor, ela lembra dos dias em que os filhos eram pequenos e corriam pela casa, e ela pensava que sempre os teria por perto. Hoje, alguns estão distantes, outros, frios, e o silêncio que antes era preenchido por risos, agora ecoa como saudade. Mas mesmo na distância, a oração dela os alcança. Mesmo quando os filhos não respondem mais mensagens ou evitam ligações, a tua mão os persegue com misericórdia. A fé daquela mulher no meio da multidão moveu o céu. E essa mãe também carrega uma fé escondida, mas poderosa. Às vezes enfraquecida, mas jamais vencida. Ela não quer bens, Senhor. Quer ver os filhos de joelhos, quer ouvir seus nomes em louvor. Quer ver aquele filho voltando para casa como o pródigo, sujo, ferido, mas vivo. E ela já preparou o abraço. Já deixou a luz acesa, já te entregou o resto. Essa mãe já pensou em desistir, mas não conseguiu. Porque o amor de mãe é a tradução mais próxima do teu amor por nós. Incondicional, incansável, inexplicável. E mesmo sem forças, ela ainda dobra os joelhos, porque acredita no impossível. Porque carrega dentro dela um altar silencioso, onde o nome dos filhos é queimado em oração todos os dias. Talvez ninguém a veja, Senhor. Talvez até mesmo dentro da igreja ela se sinta sozinha. Mas o céu inteiro se levanta quando ela ora. Anjos são enviados, muralhas caem, correntes se rompem. Mesmo que os olhos dela não vejam. Mesmo que o coração dela esteja em cacos. Como Ruth, ela escolheu permanecer. Mesmo quando tudo mandava ir embora. E por isso será honrada. Pai, cuida dessa mãe. Sustenta essa guerreira invisível. Renova suas forças como águia. Dá a ela sonhos novos, lágrimas com sentido e promessas que se cumpram mesmo depois do tempo dela.
Que ela saiba que sua oração é como perfume diante do teu trono, e que não há lágrima desperdiçada quando o coração está em ti. Pai, hoje eu te peço que visite os filhos dessa mãe, onde quer que estejam. Entra nas casas, nos quartos fechados, nas ruas escuras, nos becos da perdição. Que o teu Espírito os alcance, mesmo que estejam em rebeldia, mesmo que já tenham dito que não creem mais, mesmo que tenham zombado da fé que ela ensinou, porque a semente foi plantada. E o Senhor é o Deus que faz crescer. Ela os ensinou a orar. Contou histórias da Bíblia ao pé da cama. Levou à igreja, mesmo quando eles reclamavam. Preparou o lanche, o uniforme, o carinho. E agora, Senhor, ela só deseja uma coisa: que te conheçam de verdade, que sintam a tua presença, que sejam alcançados por um amor que nem o mundo, nem as drogas, nem os prazeres conseguiram substituir. O filho pródigo voltou sujo, mas encontrou festa. Que esses filhos também encontrem portas abertas e braços estendidos. Que essa mãe nunca perca a esperança, mesmo quando o filho volta para casa embriagado, mesmo quando a filha diz palavras duras, mesmo quando o coração dela sangra em silêncio. Senhor, tu conheces cada detalhe dessa história. Sabes quantas vezes ela perdeu o sono, quantas vezes se culpou, achando que falhou na criação. Mas o Senhor não acusa, o Senhor restaura, o Senhor não aponta dedos, o Senhor abraça com graça. Que ela se lembre disso. Ela deu o melhor que pôde, e agora, o Senhor assume o que ela já não pode mais carregar. Como Elias no deserto, essa mãe já desejou desistir. Já pensou que não aguentaria mais um dia. Mas o Senhor enviou pão, silêncio e presença. E hoje envia novamente. Consolo, renovação e esperança. Não importa se os filhos estão perto ou longe. O Senhor está entre eles, e nada está perdido. Deus. Há mães que oram pelos filhos que ainda estão em casa, mas já não conversam. Moram juntos, mas vivem distantes. O filho trancado no quarto, a filha mergulhada no celular, a casa cheia de paredes invisíveis. E o coração dela sofre, porque ela sente que está perdendo o vínculo, que a intimidade está se esvaindo. Mas tu és o Deus que reconstrói pontes. Mesmo quando os alicerces parecem destruídos, há também mães que criam sozinhas, que não têm ao lado um marido que ore, que oriente, que seja parceiro. Algumas foram traídas, abandonadas, esquecidas. Outras convivem com a frieza de um homem que vive presente fisicamente, mas ausente espiritualmente. E mesmo assim, essas mulheres se levantam todo dia, preparam o café, colocam as roupas para lavar e oram. Sem parar, Pedro chorou, mas foi restaurado pelo amor. Assim também cada lágrima dessa mãe é vista, recolhida e transformada em futuro redimido. Ela pode até não perceber agora, mas está escrevendo uma história de fé que marcará gerações. Sua voz talvez seja fraca, mas no céu ela ecoa como trovão de clamor. Senhor, dá a essa mãe um sinal de que o Senhor está ouvindo. Mostra, ainda que em detalhes simples, que ela não está orando em vão. Que ela veja transformação no olhar dos filhos, que sinta paz mesmo quando a resposta ainda não chegou. Que ela possa sorrir de novo. Não por ter tudo resolvido, mas por confiar que tudo está nas tuas mãos. Como Zacarias, que ficou em silêncio até ver a promessa nascer. Que essa mãe também espere com fé, porque o tempo do Senhor não falha. E quando menos esperar, verá o impossível florescendo no meio da dor. Senhor, renova essa mulher agora. Alivia o peso em suas costas. Silencia as vozes de acusação e acende novamente a chama da esperança. Que ela saiba, a oração dela não depende de força, eloquência ou perfeição. Basta sinceridade, basta amor. E isso ela tem de sobra. Deus amado, visita também os filhos que essa mãe já perdeu. Aqueles que não estão mais nesse mundo, mas continuam vivos dentro dela. Porque a dor de enterrar um filho
É uma ferida que não cicatriza com o tempo, apenas se aprende a conviver. E há mães agora ouvindo essa oração com os olhos molhados, lembrando do nome, do cheiro, do sorriso que não volta mais. E sentem culpa por sorrirem, sentem culpa por respirarem, como se a vida tivesse perdido o sentido. Mas o Senhor é o Deus que transforma até o luto em semente, que pega os estilhaços da dor e molda algo novo, ainda que incompreensível. Que essa mãe, mesmo com o coração em pedaços, saiba que o Senhor não a deixou, que tu estavas lá, mesmo quando o mundo desabou, que mesmo na ausência, a eternidade, que mesmo sem respostas, a presença. Jesus chorou diante do túmulo, e mesmo assim, chamou o morto à vida. O Senhor entende a lágrima de quem perdeu. O Senhor não manda calar o choro. O Senhor chora junto e promete: haverá reencontro, haverá cura, haverá um dia sem morte, sem dor, sem separação. Pai, visita também as mães que oram por filhos presos, aqueles que erraram, que se perderam nas escolhas, que agora enfrentam o peso das consequências. O mundo os julga, mas a mãe os ama e ora. Mesmo com vergonha, mesmo sendo criticada, mesmo sendo aconselhada a desistir, ela ainda acredita, porque sabe que o Senhor pode entrar nas celas mais frias, nas noites mais escuras, e reacender a chama de um novo começo. Como Paulo, que caiu e foi levantado com missão, esses filhos também podem ser transformados. O Senhor não desiste de ninguém. Não importa o passado, não importa quantas vezes caíram, a oração dessa mãe ainda cobre, ainda intercede, ainda alcança. Senhor, mostra para ela que nada foi em vão, que nenhuma oração foi esquecida, que nenhuma madrugada chorada passou despercebida, e que o amor que ela carrega é um reflexo do teu, que nunca abandona, nunca desiste e nunca se cansa. Pai amado, também oro pelas mães que carregam dentro de si culpas antigas, aquelas que olham para trás e se perguntam onde erraram, o que poderiam ter feito diferente, o que deixaram de ensinar ou proteger. Elas se cobram, se julgam, se punem em silêncio. Às vezes não conseguem nem orar direito, porque acham que falharam como mães, como mulheres, como cristãs. Mas o Senhor não é um Deus de condenação, é um Deus de restauração. O Senhor conhece cada detalhe da jornada dela. Sabe das noites em que ela ficou sem comer, dos dias em que faltou força para sorrir. Sabe que ela tentou, mesmo sem saber como. E mesmo quando errou, sua intenção sempre foi proteger, amar, dar o melhor que tinha. Senhor, acalma essa consciência pesada. Liberta essa mãe da prisão das culpas que o inimigo alimenta. Como Davi, que errou e mesmo assim foi chamado homem segundo teu coração, essa mãe também pode ser redimida. O passado não anula a promessa. A graça cobre o que os erros mancharam. E o Senhor ainda escreve novos capítulos para ela. Porque onde o pecado abundou, superabundou a tua graça. Senhor, toca hoje nas lembranças dela, nos traumas da maternidade, nas mágoas com os próprios filhos, nos momentos em que ela se sentiu rejeitada, maltratada, ignorada por quem ela tanto amou. Cura essas feridas. Sopra paz onde ainda sangra. Mostra a ela que o Senhor ainda caminha ao lado dela, mesmo quando tudo parece perdido. Jesus dormia no barco, e ainda assim o mar o obedecia. Que essa mãe entenda, mesmo que pareça que o Senhor está em silêncio, Ele continua no controle. Que o vento da fé sopre novamente sobre sua vida, que a brisa do teu espírito a renove de dentro para fora, porque ela não é uma mulher qualquer. Ela é mãe, e mãe, quando ora, move o céu. Senhor, agora eu oro por aquela mãe que está orando pelo filho enfermo, o filho que adoeceu no corpo ou na alma, o filho que já não consegue sorrir como antes, que vive abatido, apático, talvez com diagnóstico médico ou emocional que rouba as forças dessa mãe dia após dia. Ela tenta ser forte, mas às vezes chora escondida no banheiro, tentando não assustar ninguém. E hoje, Pai,
ela só quer um milagre. Tu és o Deus que cura, que restaurou o paralítico, que abriu os olhos do cego, que devolveu a sanidade ao endemoninhado de Gadara. O Senhor que tocou em leprosos, que se compadeceu da mulher Ciro-fenícia, que viu a fé de quem só queria tocar na orla do teu manto. Essa mãe hoje carrega essa mesma fé, talvez fraca, talvez cansada, mas viva. Visita o filho dela agora, Senhor. Toca nas células, nos ossos, na mente. Restaura o que a medicina não alcança. Levanta o que parecia perdido. Transforma o que os exames não explicam. Se o filho dela luta contra a depressão, contra o medo, contra a angústia profunda, seja tu o bálsamo. Que ele sinta agora a tua paz, mesmo sem saber explicar. Na solidão de Elias, havia pão, silêncio e Deus. Que essa mãe também encontre sustento, mesmo que o deserto ainda não tenha terminado. Que ela saiba, a presença do Senhor vale mais do que qualquer resposta. Mas ainda assim, Senhor, envia respostas. Toca nesse filho, livra da morte, livra da dor, livra do colapso. Que ele seja testemunho vivo do teu poder. Essa mãe não pede para si, ela só quer ver o filho de pé. Quer ouvir sua voz, ver seu sorriso, sentir seu abraço. E mesmo que ele não ore, ela ora por dois. Mesmo que ele não acredite, ela crê pelos dois. Mesmo que ele não veja mais saída, ela ainda segura a mão dele, em oração. Porque uma mãe de joelhos levanta uma casa inteira. Pai, também trago diante de ti as mães que estão envelhecendo em silêncio. Mães que já criaram, cuidaram, deram tudo, e agora vivem esquecidas. Alguns filhos nem ligam mais, outros só aparecem por obrigação. E há mães que passam aniversários sozinhas, com a mesa posta esperando visitas que nunca chegam. Elas não dizem nada, mas o coração chora, e o Senhor vê tudo. Tu és o Deus que vê no escondido, que escuta até o suspiro, que visita as casas onde há silêncio, mas também há fé. Que essa mãe saiba, ela não está sozinha. Ainda que os filhos não apareçam, o Senhor permanece. Ainda que a casa esteja vazia, o teu espírito a preenche. Ainda que os abraços tenham diminuído, o teu amor a envolve por inteiro. Maria chorava no jardim, até que ouviu seu nome. Que essa mãe também ouça a tua voz hoje. Que ela perceba que a história dela não acabou. Que ainda há sonhos, ainda há promessas, ainda há futuro, mesmo com cabelos brancos. Porque o Senhor não usa só os jovens. O Senhor honra aqueles que permaneceram, que foram fiéis, que suportaram sem perder a doçura. Há mães que guardam cartas, bilhetes, fotos antigas, que vivem de memórias porque o presente dói. Mas hoje, Pai, troca as lembranças de dor por esperança renovada. Que ela saiba, o Senhor está escrevendo um novo capítulo. Que ela entenda que sua oração ainda tem poder. Que mesmo sem forças físicas, a fé dela ainda levanta muralhas. Que a alma dela ainda carrega autoridade no mundo espiritual. Como Abraão, que subiu o monte sem entender, essa mãe também tem subido montes invisíveis. Na solidão, na espera, na renúncia. Mas assim como Abraão, ela verá a provisão. Ainda haverá sorriso. Ainda haverá renovo. Porque a fidelidade dela não será esquecida. Senhor, neste momento eu te entrego as mães que oram por filhos no mundo espiritual. Filhos que estão cercados por más influências, ideologias destrutivas, vícios disfarçados, filosofias vazias. Filhos que se afastaram da verdade, que dizem não acreditar mais, que zombam da fé que um dia aprenderam no colo. E essas mães sofrem em silêncio, achando que os perderam para sempre. Mas o Senhor é especialista em buscar o que se perdeu. A semente da palavra nunca morre. Mesmo que pareça esquecida, ela continua viva. E um dia, mesmo que num momento de dor, ela germinará. Que essa mãe descanse nessa verdade. O Espírito Santo ainda trabalha nos bastidores, ainda sopra nos pensamentos, ainda desperta lembranças.
Ainda chama pelo nome nas madrugadas. Ninguém foge da graça. Ninguém foge do amor que persegue até no fundo do poço, como o filho pródigo que caiu em si. Que esses filhos também despertem. Que algo aconteça que os faça lembrar das orações da mãe, dos versículos na parede, do cheiro do culto, da voz dela cantando baixinho enquanto lavava a louça. Que Deus use até o deserto para fazê-los voltar. Porque o Senhor ama mais do que a mãe, e se ela já é capaz de tanto, quanto mais o Senhor. Senhor, fortalece essa mãe para não desistir. Dá a ela discernimento, paciência, sabedoria para amar sem impor, para acolher sem aprovar o pecado, para abraçar sem abrir mão da verdade. Que ela saiba quando falar e quando silenciar. Que cada gesto dela seja carregado de oração, mesmo sem palavras. Porque o amor dela pode ser o último elo entre aquele filho e o céu. Josué deu 7 voltas sem ver sinal, mas confiou. Que essa mãe continue dando voltas em oração, mesmo sem ver mudança, porque as muralhas estão prestes a cair. Que ela continue declarando vitória, mesmo quando tudo diz o contrário. Porque sua fé é semente eterna, e sua oração é guerra santa. Senhor, hoje eu quero declarar sobre essa mãe uma bênção de restauração completa. Que ela receba de ti não apenas consolo, mas também renovo. Não apenas paz, mas uma nova visão sobre sua missão como mãe, como mulher, como filha tua, porque ela foi forjada na renúncia, moldada na oração, sustentada pela fé, e mesmo tendo chorado noites inteiras, ainda assim se levanta, com os olhos inchados, mas com a alma firme. Essa mãe, Senhor, já se sacrificou em silêncio. Deixou de comprar para si, para que o filho tivesse. Deixou de sonhar para manter a casa em pé. Passou noites acordada, lutando com pensamentos, com fardos, com lembranças. E agora, precisa do teu cuidado. Que ela se sinta envolvida pelo teu colo, pelo teu carinho, pelo teu amor de pai. Um amor que não exige nada em troca, apenas acolhe. Ruth escolheu ficar, e foi honrada por isso. Essa mãe também escolheu permanecer, na fé, na esperança, na oração. E por isso, Senhor, honra essa escolha. Mostra a ela que não foi em vão, que mesmo os momentos que ninguém viu, a lágrima na pia, a oração no carro, o joelho dobrado no corredor, todos foram ouvidos no céu. Todos contam diante do teu trono. Senhor, cura também as feridas entre mães e filhos. Às vezes, palavras ditas em momentos de raiva criaram muros. Às vezes houve distanciamento, mágoas, feridas não curadas. Mas o Senhor pode restaurar afetos, reatar vínculos, reconstruir diálogos. Que haja reconciliação. Que os filhos procurem suas mães com arrependimento e ternura. Que as mães abracem com misericórdia e verdade. Tem dias em que o milagre é simplesmente continuar. Que essa mãe entenda. Só por ela ainda estar de pé já há glória nisso. Que ela perceba que a fé dela, mesmo cansada, ainda é farol na escuridão. E que mesmo sem resposta, sem retorno, sem reconhecimento, ela está cumprindo o chamado mais sagrado que existe, ser mãe. E isso, Senhor, já é oração viva. Pai, agora, ao final dessa oração, eu te agradeço por cada mãe que ouviu até aqui. Porque se ela permaneceu, mesmo com o coração doendo, mesmo com lágrimas caindo, é porque ainda acredita, ainda espera, ainda crê que o Senhor pode mudar qualquer cenário, transformar qualquer vida, restaurar qualquer lar. Essa mulher, Senhor, é terra fértil no teu reino. Mesmo cansada, ela semeia. Mesmo chorando, ela rega. E o Senhor promete: quem semeia com lágrimas colherá com alegria. Essa mãe não é esquecida. O céu a conhece pelo nome. Há registros de cada oração dela diante do teu altar. Anjos foram enviados por causa do clamor dela. Portas foram abertas porque ela insistiu. Vidas foram salvas por causa do joelho dobrado dela. Ela pode não saber,
mas a oração que ela faz em silêncio ecoa na eternidade. Ana orava sem som, e foi ouvida. Assim também essa mãe, mesmo sem palavras, será atendida. Que ela encontre descanso nos teus braços agora. Que sinta leveza no peito, paz na alma, coragem para seguir. Que os filhos dela sejam alcançados, um por um, pelo teu amor. Que onde houver um filho perdido, haja reencontro. Onde houver um filho doente, haja cura. Onde houver um filho frio, haja fogo do teu espírito. Deus sussurra paz no meio do barulho da alma. E hoje, que esse sussurro chegue até ela. Que ela feche os olhos, respire fundo e perceba: o Senhor ainda está aqui. Sempre esteve, sempre estará. Porque nenhuma oração de mãe é em vão. Nenhuma lágrima passa despercebida. Nenhum amor é ignorado. Porque quando uma mãe ora, o céu se move. Agora, Senhor, sela essa oração com tua presença. Guarda essa mãe. Protege sua casa. Sustenta sua fé. E renova nela a certeza de que o impossível ainda pode acontecer. Que o teu amor continue sendo seu refúgio, sua força e sua esperança. Em nome de Jesus. Amém.